Em 5 segundos, nesta emissora, a Missão Apostólica Crescendo em Graça apresenta o programa Hora da Adoração. A Missão Apostólica Crescendo em Graça apresenta o programa Hora da Adoração, comunicando Reverendo Rubens Fernando e Selma Coutinho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continue sintonizado e ouça a mensagem que Deus tem para você. Graça e paz a vós outros da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estou sempre agradecendo a Deus a vosso respeito, pois através do meu ensino, procuro levar a sua palavra para que sejais enriquecidos pelo seu conhecimento. Ao Deus único e eterno, seja dada a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ovelha amada do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo que me levou a transmitir esta mensagem foi ao deparar com um enorme título que destacava numa página de jornal, e o título dizia o seguinte: Depressão de pai para filho. Ao fazer a leitura do artigo, algo mais me atraiu além do título que fazia a chamada. E o que me impressionou foi que o jornal trazia 2 páginas inteiras sobre o tema depressão. Em uma das matérias, o jornalista escreveu na coluna o seguinte: em Toronto, cidade da Califórnia, vive uma família de brasileiros. O casal tem 3 filhos, 2 meninas, uma com a idade de 14 anos e a outra com 10, e um menino
com a idade de 12 anos. Os 3 filhos tiveram de ser levados ao médico por estarem revoltados com a vida. Apesar de todos terem um conforto necessário do lar, o médico constatou que tanto os filhos quanto os pais apresentaram o sintoma da depressão. Essa família foi aconselhada a deixar os seus afazeres diários para planejarem viagem para descanso. E se assim o fizessem, se libertariam da vida estressante. E foi o que fizeram. Eles acataram o conselho do médico e planejaram a viagem. E a família veio para o Brasil, o país de sua origem. E nele ficaram por 30 dias na casa de parentes. Quando retornaram para os Estados Unidos, todos pensavam que o problema estava resolvido. Mas o sintoma da depressão voltou a atacá-los, começando com o menino de 12 anos, que inerte numa cama, passou 17 dias sem nada comer, sem banhar-se, sem nada beber, a não serem os remédios passados pela medicina. Diante de um quadro deprimente, as 2 meninas tentaram simultaneamente o suicídio cortando seus pulsos. As crianças foram socorridas e sobreviveram, mas tiradas dos seus pais, elas foram levadas pela assistência social americana. Já o menino ficou sob a custódia dos avós maternos, que também vivia nos Estados Unidos. O que me deixou pasmado foi ao saber que toda a família estava sob tratamento psiquiátrico. O caso da depressão ficou com o Centro Médico da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, como responsáveis pelos estudos. Uma das coordenadoras da pesquisa demonstrou que adultos cujos pais já foram depressivos têm mais possibilidade de apresentarem o sintoma da depressão, porque assim eles o chamam de doença. Ainda que tenham um bom círculo de amizade, eles precisam ter acompanhamento médico. A médica responsável pelo centro médico explica que foi feita uma pesquisa e foram analisadas 730 pessoas. E estas eram filhos de pais depressivos. Das pessoas analisadas, 143 eram meninos e 587 eram meninas. Outro caso que me chocou foi o de um conceituado administrador de empresa que há 2 anos passados começou a sentir fortes dores no peito. Por várias vezes, ele dirigiu-se ao cardiologista pensando estar sofrendo de um infarto e que em breve iria morrer. Em seu depoimento, ele declarou que, em meio às dores, chegou a lembrar da sua esposa, porque ela é quem cuidava da sua apólice de seguros de vida. O conceituado empresário declarou também que tinha medo de morrer e deixar sua esposa e seus filhos sem assistência, pois as dores eram tamanha e pareciam não findar. Mesmo gastando parte da sua fortuna, fazendo rigorosos exames, a sua preocupação estava em deixar o hospital sem ter êxito no diagnóstico. As dores se intensificavam
e eram intercaladas, o que desafiava a medicina por não diagnosticar, até que o conceituado administrador chamou a sua esposa e lhe fez a confissão. Apesar de lhe dar todo o conforto para a família, ele não foi fiel com a sua esposa. Debaixo de todo o conforto, ele vivia em tristeza profunda, que podia sentir na boca o amargo do coração. Depois de confessar parte da sua vida para a esposa e também para alguns amigos, eles o orientaram que procurasse um psiquiatra e, segundo a psiquiatria, não deu outro. O diagnóstico foi depressão. O Centro Médico Universitário afirma que a depressão é causada por um profundo sentimento de vazio e de tristeza. Porém, o que surpreende a medicina é que, além dos sintomas emocionais, apresentam sintomas físicos como dores no corpo e fadiga. Afirmam também que se uma pessoa sentir dores por mais de 2 semanas e notar que a combinação dos sintomas emocionais e físicos interfiram na vida, a pessoa deve imediatamente procurar um psiquiatra. Meu amado e minha amada em Cristo Jesus, eu não discordo do diagnóstico psiquiátrico, porque ele está próximo da verdade, e o que eles pesquisam é bom, é aceitável e agrada a muitas pessoas. Mas eu afirmo que a depressão não é uma doença. A depressão é psíquica, mas não é uma doença. Nos programas anteriores, eu procurei conscientizar aos ouvintes de que o nosso planeta está enchendo de gente e o seu número aproxima-se de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. A minha preocupação não está na quantidade de pessoas, e sim na quantidade de pessoas que andam perdidas sem saber que rumo o planeta está tomando. Boa parte das pessoas, além de perdidas, está frustradas por não saber a razão e o motivo do porquê terem nascidas. Certamente, a frustração chegou a estas pessoas por terem procurado resposta das perguntas que maquinam as suas mentes em lugares inadequados e com pessoas desqualificadas. As perguntas que desafiam a mente humana são pessoais, e elas são: quem sou eu? De onde eu venho? O que estou fazendo na Terra? E quando morrer, para onde estarei indo? Pense nisto. Basicamente, quando a pessoa não obtém a resposta da sua pergunta, a dúvida cria na sua mente outra pergunta: será que existe vida após a morte? Pergunta como esta é criada nas mentes das pessoas exatamente para confundi-las. É como eu disse há pouco, boa parte das pessoas estarem frustradas é por não terem o conhecimento da verdade. E por não adquirirem o conhecimento, são forçadas a buscarem respostas em outros lugares e até em pessoas inadequadas e desqualificadas. O que acabo de dizer, muita gente tem feito, porque desejam dar um fim naquilo que está lhes matando.
sem medo de errar, afirmo verdade. O que faltam para as pessoas conquistarem o prêmio da felicidade é o conhecimento bíblico, pois o conhecimento bíblico é a base, o alicerce que estabelece uma vida. Quando uma pessoa não sabe de onde veio, certamente ela não sabe para onde estará indo. Através do ensino, eu quero passar para os ouvintes desta emissora o conhecimento bíblico, pois, como eu disse há pouco, o conhecimento é o único que estabelece e dá segurança para que tenha uma vida segura com satisfação. Para ficar esclarecida a mensagem que eu passo para os ouvintes, eu consultei no dicionário a palavra depressão. E segundo o dicionário, depressão é a ação ou efeito de deprimir. É o abaixamento de nível, é o enfraquecimento do abatimento físico e moral. Quando uma pessoa é atacada pela tristeza, geralmente ela tem um abatimento do nível. E esse abatimento chega a atingir a sua moral. Daí, ela é aconselhada a procurar a psiquiatria. Então, ela sai à procura do indicado sem saber o que significa a palavra psiquiatra. A palavra psiquiatra é de origem grega, derivada do psique. Psique é o estado psicológico aos quais atribui ao sentimento da vontade que dá ao homem coragem e entusiasmo da autoestima. O psiquiatra é aquele que estuda a alma humana, e a alma está ligada ao âmbito mental e intelectual do ser humano. Geralmente, a depressão começa com o uso das palavras agressivas, e estas palavras chegam a atingir a alma, e por não serem confessadas palavras agressivas, elas vão se acumulando dentro da alma, no que vai gerando a maldade, e a maldade, juntamente com as ofensas, geram o estreitamento da liberdade, onde dá início à temível depressão. Sem exagerar, afirmo que, se todo homem e toda mulher seguissem fielmente os passos de Jesus, certamente nenhum mal teria o direito de tocar no ser humano. Digo isto porque em um de seus ensinos, Jesus reuniu uma grande multidão e disse: ouvi-me e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Terminado de dar o ensino, Jesus despediu a multidão e foi para a sua casa, e os seus discípulos o acompanharam. Aproveitando da oportunidade, eles questionaram acerca do ensino. Então Jesus lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai por lugares escuso. E assim considerou Deus puro todos os alimentos. O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia,
a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Em outro de seus ensinos, Jesus disse que o homem bom tira do bom tesouro do coração o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Meu amado e minha amada em Cristo Jesus, o tempo me limita a dar sequência ao meu ensino. Eu quero aproveitar os minutos finais para dizer-lhe que, se atentar para o ensino de Jesus, certamente ele capacitará a todos para dominar as palavras, e se assim o fizer, terá vida feliz e saudável. No livro de Provérbios, no capítulo 16, dos versículos 20 ao versículo 24, diz o seguinte: o que atenta para o ensino, acha o bem, e aqueles que confiam no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aquele que o possui é fonte de vida, mas o insensato, a sua estutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Se o ouvinte tem vivido momentos de tribulação que parecem não ter fim, se os seus dias parecem amargos e esse amargo tirou-lhe a doçura do viver, não pare, não desista, porque a maior parte das nossas decisões não provém das decisões que tomamos, e sim daquelas que deixamos de tomar. Tudo o que fizer, seja para você ou para outrem, todo trabalho tem o seu preço. A única coisa que não exige um preço a ser pago é para a desistência. Sim, para desistir não exige preço, pois para parar é só dizer: parei. Portanto, não desista, porque a desistência é o caminho para o fracassado. Sabendo disto, não deixe que o desânimo atrase o seu desenvolvimento. Tenha ânimo e não dê atenção ao fracasso. É preferível cometer erros e corrigi-los do que ficar parado para evitá-los. No próximo programa, eu darei sequência ao meu ensino. Se este programa tem ajudado para o seu crescimento espiritual, convide mais pessoas para ouvi-lo e juntas tenham o mesmo crescimento. Por hoje, eu me despeço de você desejando que o amor do Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a doce comunhão do seu Espírito Santo, o Consolador, estejam com todos os ouvintes, hoje e sempre. Amém. Esta mensagem está disponível em CD. Informações, ligue 3354-3856, 3354-3856, de segunda a sexta, no horário de 12 às 15 horas.
Você acabou de ouvir o programa Hora da Adoração. Comunicando Reverendo Rubens Fernando e Selma Coutinho.